todos, a graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez, nos reunindo de forma online para cultuar o nosso amado e grandioso Deus. Pela sua santa misericórdia, Ele nos permitiu estarmos aqui mais uma vez. Meio à pandemia e à distância, nós temos nos envolvido de uma forma diferente, de forma online. E hoje sendo, o último domingo do mês, de praxe, nós fazemos nosso culto missionário. Não só a Igreja Central de Contagem, Presbiteriana Central de Contagem, mas também a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Missionária. Ela tem atuado em vários segmentos do mundo, fazendo trabalhos transculturais em várias nações, trabalhos nacionais, em nossa nação, com povos indígenas, ribeirinhos, outros tipos de pessoas, e também missões urbanas. Nós aqui da Igreja Central de Contagem, Presbiteriana Central de Contagem, estamos também engajados nesse trabalho. E convidamos você a participar conosco, não só do culto missionário, mas de todo o trabalho missionário em que nós temos nos envolvido. Sabemos que a igreja ela tem esse chamado que Cristo deixou para a igreja. E nós desejamos motivar você a cumprir esse chamado. Hoje nós teremos a pregação, o sermão do nosso amado pastor Mário Freitas. Ele é o responsável e também fundador da Missões Mais. A Missão Mais ela trabalha com a igreja perseguida. Durante a pregação será evitado citar nomes, às vezes o nome da igreja, de pessoas, porque são pessoas que têm o seu nome oculto. Pessoas em trabalhos no mundo, exercido por essa missão, os quais muitas das pessoas convertem em seu país, mas não podem declarar ainda a sua fé. Nós aqui no Brasil somos privilegiados, porque o Senhor tem nos abençoado, nos dando essa oportunidade de cultuar em todo tempo, todo lugar. E nós te convidamos essa noite a se sentir na presença do Senhor com toda a sua força e com todo o seu entendimento, renovando a sua mente, trazendo à memória as coisas que o Senhor já realizou. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos em Tua presença mais uma vez, louvando e Te adorando, buscando, Senhor, a Sua face, porque hoje é o dia que o Senhor fez, que o Senhor nos declarou para nós nos alegarmos nele, e com essa alegria Te buscamos. Toca o nosso coração, Pai, faça a Sua vontade ser preenchida em nós, fazendo com que nós possamos alcançar a Sua graça e misericórdia do Senhor. Esse culto, Senhor, ele é de missões, mas é um culto, Senhor, que louva e engrandece o Seu nome. Que o Senhor possa, Senhor, continuar abençoando essa igreja, para que ela possa buscar, Senhor, o caminho certo, para que missões sejam uma realidade, não só dentro da igreja, mas, Senhor, espalhada pela face da terra. Tem misericórdia de nós e aceita a nossa oração e o nosso louvor em nome de Jesus. Para terminar essa abertura, eu queria deixar algumas informações, que a igreja presbiteriana ela ainda se encontra, em regime de distanciamento, sem funcionamento presencial, mas a partir do início do mês que vem, nós já soltamos algumas notas aí nos nossos meios de comunicação, já estaremos voltando com o culto presencial. E você que nos assiste, você é o nosso convidado para estar conosco, não só nesse culto virtual, mas também presencial em nome de Jesus. Estamos recebendo também nossos dízimos e nossas ofertas pelos canais financeiros da igreja, que estão dispostos em todos os nossos meios de comunicação, por meio de Pix e as nossas contas bancárias, e também na igreja. Que Deus possa abençoar você, e se Deus tocar no seu coração, se sinta à vontade em contribuir. Em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos e damos início a mais esse culto de missões, em nome de Jesus. Senhor, quem dizer
olhado os grandes feitos, vejo de tuas mãos, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, libertando sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abriu as portas celestiais, eu hei de estar de joelho entre os santos, na mais humilde terra adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus.
Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Dentro de mim
leitura com você em Marcos capítulo 3, versículos 14 e 15. São somente 2 versículos, Marcos 3, 14 e 15. Enquanto você abre, deixa eu te falar isso. Eu acabei de me introduzir como sendo um missionário para cristãos perseguidos. Eu trabalho com a igreja sofredora há muitos anos. Então eu sou exposto a situações de campo extremamente radicais, até perigosas. Eu convivo com pessoas que são verdadeiros heróis da fé de uma certa maneira, homens e mulheres que amam Jesus sob as circunstâncias mais adversas possíveis. E de fato são muitas histórias, alguns testemunhos eu vou contar aqui. Mas uma coisa que pesa o meu coração é o seguinte: eu já rodei muito o Brasil ministrando sobre isso, contando histórias, e eu sempre oro ao Senhor para que essas histórias, ao invés de promoverem um distanciamento, promovam um encorajamento missionário para a igreja local. Deixa eu explicar isso. Muitas vezes você ouve histórias de missões sobre irmãos que foram decapitados e aquela coisa é tão distante da nossa realidade que aquilo vai estabelecendo como que um muro. Como que eu poderei ser parte disso se eu sou um cidadão normal que vive um cotidiano comum numa cidade brasileira? E aquilo vai, parece que roubando até a vocação de muitos. Não, o meu objetivo aqui é o oposto disso. O meu objetivo é dizer a você que você tem uma missão, assim como eu tenho uma missão, e que a missão da igreja é a missão de todos nós, a missão bíblica é de todos nós. E essa palavra me ajuda a pensar assim, Marcos 3, 14 e 15. Os versículos dizem o seguinte: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Que o Senhor assim nos abençoe mediante a exposição da sua palavra. Queridos, aqui nós vemos a escolha dos 12 apóstolos ou dos 12 discípulos ali mais próximos de Jesus, sob a ótica de Marcos, do evangelista Marcos. Essa escolha dos 12 é narrada nos outros evangelhos, mas Marcos é muito breve, muito direto nessa narrativa aqui. E ele, ao descrever o chamado dos apóstolos, e eu estenderia o chamado da igreja apostólica como um todo, ele já faz uma divisão natural aqui em 3 pontos. Ele já aponta 3 desígnios aqui dessa missão da igreja. Olha aí. Então designou 12 para estarem com ele, enviar a pregar e exercer autoridade para expelir demônios. Estar com ele, enviar a pregar e exercer autoridade para expelir demônios. Então, com base nesse texto e pensando, como eu falei, contra o distanciamento ministerial ou missionário, mas em prol de uma aproximação da missão de todos nós, eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: a missão da igreja em 3 movimentos. A missão da igreja é minha, é sua, é do pastor Carlito, é dessa igreja maravilhosa, é de cada ouvinte aqui, de cada um que participa nos locais mais remotos. A missão da igreja é uma, e ela se dá em 3 movimentos que eu vejo expostos aqui no texto, já nessa divisão natural. Agora, eu vou expor esses movimentos de trás para frente, de forma reversa. Então, primeiro eu vou falar o que o texto fala sobre expelir demônios, depois pregar a palavra e depois, por último, eu vou falar sobre estar com ele. Esse é o chamado da igreja, essa é a missão da igreja. Esses são os 3 movimentos da missão para os quais eu gostaria de atentar e vou contar algumas breves histórias aqui também. Então, em primeiro lugar, a igreja é chamada para libertar pessoas. Simples assim. Eu não vou aqui partir para uma
teologia da chamada demonologia. Eu não vou aqui tratar de batalha espiritual no seu sentido mais exegético da palavra. Eu quero ser bem pragmático até na minha análise, talvez um pouco pragmático demais, mas é simples para mim. A igreja foi chamada para passar onde passar e fazer sim com que a vida das pessoas seja melhor, com que pessoas respirem de novo, com que pessoas sejam libertas do jugo e da opressão do mal. Simples assim. Jesus passava pela história de pessoas e pregava o evangelho a essas pessoas, mas o cego não permanecia cego, o coxo não permanecia coxo, a história mudava a estatística, mudava as intenções, os valores da cidade, a corrupção era extirpada. A igreja foi chamada para libertar pessoas. Não é aqui uma teologia, desculpa o exemplo, a relação, mas é uma teologia de esquerda, nada disso, é uma libertação bíblica, uma libertação daquilo que o pecado ocasionou sobre as pessoas e sobre as cidades e sobre os contextos. É a libertação do pânico, é a libertação da angústia. A igreja foi chamada para libertar pessoas. Esse é o chamado. E quem sabe você hoje tem o coração apertado e precisando de libertação, que essa palavra te encontre em nome de Jesus. Agora, quem sabe também algo que vai te libertar é você trabalhar na libertação de outros. Deixa eu te contar uma história aqui, a qual eu fui exposto alguns meses atrás. A última viagem que eu fiz antes da pandemia, eu estava na Palestina a trabalho dentro do ministério que nós executamos, e eu conheci uma senhora, uma jovem senhora, cuja história mudou minha vida, me fez pensar e repensar o meu próprio evangelho. Essa mulher é a viúva de um homem de Deus que morava em Gaza, na faixa de Gaza, na cidade de Gaza. A família toda estava lá. 14 anos atrás, aproximadamente, esse homem foi sequestrado pelo Hamas, pelo grupo terrorista, e esse homem foi executado por conta de sua fé. E pior, esse homem, os restos do corpo desse homem, todo dilacerado, ele foram enviados para sua esposa. Uma história bastante chocante até, uma história muito forte. Ela recebe aquilo lá em Gaza e depois ela consegue fugir de Gaza com os 3 filhos, vai para uma outra região da Palestina. Agora veja isso, eu encontro essa mulher nesse momento em que o nosso ministério já a apoia, em que ela já está há muitos anos radicada nesse novo endereço, e ela começou a me contar a história dela e falou da dor que ela sentiu na alma por muitos anos. Ela jamais abandonou o evangelho, mas ela não entendia por que Deus permitira que ela passasse por tudo aquilo, e aquilo a oprimia. E ela começou a orar e ela disse assim: Senhor, traz propósito para mim, porque se eu achar propósito, se eu entender a revelação do teu propósito, eu vou parar de sofrer e vou ajudar outras pessoas. Bem, um dia essa mulher recebe o contato de uma cunhada lá em Gaza, e essa cunhada fala da conversão de um dos líderes do Hamas. Esses homens são meio conhecidos no seu contexto, são famosos como grandes criminosos do Brasil, também são muitas vezes, e um grande ícone do terrorismo lá, um homem muito conhecido, tinha se convertido. E mediante a conversão desse homem, essa mulher, ela avisa a cunhada o seguinte: eu queria muito que você chegasse nesse homem aí em Gaza, já que agora ele é irmão na fé, e pergunta a ele o que aconteceu com meu esposo. O que aconteceu com meu marido? Eu quero saber, eu preciso saber, isso vai me libertar. E ela foi lá, a cunhada foi lá, e a cunhada conseguiu acesso ao homem, e o homem chorou, e o homem pediu perdão milhares de vezes. Esse homem foi executado logo em seguida a esse encontro. Na verdade, ele foi morto pelos ex-companheiros do Hamas. Agora, esse homem contou à cunhada da irmã o que acontecera, e ele disse assim: olha, nós sequestramos o seu marido, e foram horas a fio
se eu não me engano, 21 horas de tortura constante. Nós aplicamos todas as técnicas de tortura que a gente conhecia. A gente cansou de bater, de dar choque, de fazer tudo que a gente pôde para ver se esse homem abandonava a fé cristã e voltava à fé islâmica. É tudo que a gente queria. Que ele fizesse uma oração ali, renunciando ao cristianismo. E ele jamais cedeu. E no fim das contas nós precisamos executá-lo. E nós precisamos mandar uma mensagem à comunidade cristã, por isso que mandamos aí os seus restos mortais. É aquela história terrível. E ele contou tudo o que aconteceu. E naquele momento, ao saber daquela história de tanto pânico, essa mulher teve de Deus a revelação que ela pedira. E ela me disse assim: pastor, se eu não fosse viúva agora, e se meus filhos ainda tivessem o pai agora, eles teriam um pai covarde e eu seria casada com um covarde que negou a fé para continuar vivo. Eu prefiro ser viúva de alguém que foi fiel ao Senhor por todo o tempo do que ser casada com um homem que deixou de ser fiel a Deus para ficar vivo. E aquilo a libertou. E aquela mulher, naquele testemunho de fé, ela começou a ministrar a outros. E hoje um dos maiores ministérios de viúvas na Palestina é liderado por essa mulher. Essa mulher achou libertação e ela liberta outros. E Deus tem feito uma obra grandiosa através da vida dessa irmã. E glória a Deus por isso. E eu sei que é uma história trágica, é uma das muitas histórias com as quais eu convivo. No entanto, eu queria que você tomasse essa consciência de que o Evangelho liberta, de que o Evangelho cura a alma, de que a depressão que te incomoda hoje pode ser a matéria-prima de um grande projeto ministerial para a glória do Senhor. A igreja foi chamada para libertar pessoas. Em segundo lugar, o texto de trás para frente aí diz que deu o direito ali de exercer autoridade para expelir demônios. Foi o que Jesus deu a esses apóstolos, mas ele os enviou a pregar. E aqui o conceito de pregar simplesmente a palavra de Deus. A igreja é chamada para proclamar a palavra. A igreja é chamada para libertar pessoas. Em segundo lugar, a igreja é chamada para proclamar a palavra. E parece óbvio, e parece a coisa mais infantil de se dizer num púlpito, que a igreja foi chamada para pregar a palavra de Deus. No entanto, é cada vez mais escasso o evangelho puro, quando a gente fala de muitos contextos da igreja no Brasil e no mundo. Eu não falo isso com um pensamento de criticismo, de jeito nenhum. Eu falo isso querendo restaurar a nossa paixão pela Bíblia e pela Bíblia pura e pela Bíblia toda. Doa a quem doer. No texto chamado de A Grande Comissão, Mateus 28, de 18 a 20, alguns conceitos preciosíssimos ali. Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não algumas coisas, não aquilo que é conveniente, não aquilo que soa bem, não aquilo que vai ser aceito ou aceitável, não. A proposta é que a Bíblia toda seja ministrada e toda seja pregada, sem secularismo, sem jeitinho brasileiro, sem distorções, mas a Bíblia pura. O meu desafio é que você ame a palavra. O meu desafio é que na sua célula, na sua igreja, onde você tem esse acesso, você abrace o conhecimento da Escritura. Eu não estou dizendo aqui sobre filosofia ou teologia. Eu estou falando de aprofundar-se na Bíblia em si, amar a palavra de Deus e crer que ela é viva para transformar o pecador. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho. A igreja foi chamada para proclamar a salvação que há no Evangelho. A Associação Billy Graham fez
uma pesquisa recentemente constatou que nos púlpitos americanos somente 19% das igrejas ainda pregam o chamado plano da salvação. Veja bem, é o que nós fomos chamados para proclamar. Nós fomos chamados para proclamar a redenção que há na cruz e no sangue de Cristo Jesus. Nós precisamos abraçar esse chamado. Você não precisa ir comigo para o Afeganistão para você fazer isso. No lugar onde você trabalha, ou no prédio onde você mora, em que as pessoas estão em pânico por conta da pandemia, num momento como esse, você e eu, nós fomos igualmente chamados para pregar a palavra. Aproveita as oportunidades para isso. Alguns vão ter a oportunidade e a vocação de fazê-lo no púlpito, como eu faço nesse momento. Alguns outros o farão de forma escrita, ou pela internet, ou no 1 a 1 ali, no tete a tete com pessoas que você vai encontrar todos os dias. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Esse é o chamado de Deus para a sua igreja. Deixa eu te contar uma história, outra aqui, que certamente vai te encorajar sobre a importância de se pregar a palavra e de se discipular o outro mediante a palavra. Conta a história que no estado de Illinois, nos Estados Unidos, nos anos aí, nos idos de 1800 e bolinha, havia um indivíduo chamado Edward Kimball, que era membro e professor de escola bíblica dominical. Como eu amo a educação cristã e a escola dominical. E ele era professor de escola bíblica na sua igreja, no interior do Illinois. E esse homem, que era também sapateiro por ofício, esse homem ministrava aos domingos, mas ele ficou extremamente frustrado, desencorajado ministerialmente, porque não havia muitos alunos. Os alunos começaram a desistir do curso e ele, como professor, se preparava. Eu conheço tanta gente que passa por isso também. E ele foi ficando desencorajado. Eu contei essa história na minha igreja local no último domingo, pregando sobre frustração. Ou seja, ele ficou extremamente frustrado. E aí esse homem meio que desistiu de dar aula na escola bíblica, quando um garotão de 16 anos vira para ele e fala assim: Mr. Kimball, eu gosto muito do senhor ensinando a Bíblia e eu quero aprender a Bíblia, mas eles não me deixam ir para a sua classe na escola bíblica porque eu ainda sou adolescente e tenho outra classe. Então eu preciso do seu discipulado, do seu ensino de outra maneira. Eu queria propor que todo dia quando eu sair da escola, que eu fosse te ajudar na sapataria, e eu te ajudo lá a colar sapato, eu aprendo, mas enquanto eu te ajudo, o senhor me ensina a Bíblia. Eles fizeram um combinado. E aquele homem, Edward Kimball, achou interessante, começou a investir no garoto, a pregar a palavra, a ensinar o que ele sabia da Bíblia. E mediante aquela exposição, o garoto foi se apaixonando, ele estava exposto ali aos raios gama do Evangelho, ele estava sendo completamente transformado pela verdade da Escritura, e aquilo foi tomando o seu coração, foi o apaixonando, e ao longo do tempo, aquele jovem se mostrou um grande pregador da palavra. Ele se mostrou um evangelista. Ele expunha a Escritura com destreza, com paixão, e pessoas vinham a Cristo mediante a sua pregação. E poucos anos depois, a América conhecia D.L. Moody, um dos maiores evangelistas que já passou por essa terra, porque Edward Kimball pregou para ele a palavra. Agora escuta isso. Moody prega em cruzadas nos Estados Unidos inteiro. E um dia se converte em uma de suas cruzadas um outro rapaz chamado Wilbur Chapman. Wilbur Chapman também se torna um evangelista e começa a viajar e começa a pregar e ministrar a palavra nos Estados Unidos. Mesma história, se apaixonou pela palavra que foi incubada lá atrás mediante a pregação de vida e o discipulado de Edward Kimball. Então, de Kimball para Moody, de Moody para Wilbur Chapman. Wilbur Chapman se tornou pregador, começou a pregar pela América, aí se converte um outro camarada chamado Billy Sunday, que também se torna um evangelista conhecido. E Billy Sunday começa a pregar o evangelho, faz suas cruzadas, se converte um camarada chamado Mordecai Ham. Mordecai Ham se converte, se entrega a Cristo, se torna um evangelista, começa a pregar por toda a América.
Mas a missão de Mordecai Hamel é um pouquinho diferente. Ele faz cruzadas em high schools americanas, em colégios de segundo grau. E um dia ele chega na Carolina do Norte. Ele prega o evangelho. E um jovem se converte e acontecia de ser famoso, depois conhecido como Billy Graham. Um dos maiores evangelistas que já passaram pelo mundo, provavelmente o maior em termos de alcance. Milhões de vidas tiveram acesso ao evangelho, foram alcançadas em mais de 400 cruzadas em praticamente todos os países do mundo. Grandes líderes de estado tiveram acesso ao evangelho por conta do ministério de Billy Graham, que até hoje, mesmo após a sua morte, é fortíssimo nos Estados Unidos. Agora, preste atenção nisso. Tudo começou por causa de um homem que aproveitou a chance que teve de pregar a palavra para um menino de 16 anos. A igreja foi chamada para libertar pessoas. E a igreja foi chamada para proclamar a palavra. E, em último lugar, para a gente fechar de trás para frente aí no texto. Então, designou 12 para exercer a autoridade de expelir demônios, ou seja, libertar pessoas. Ele escolheu 12 para pregar, para proclamar a palavra. Mas ele escolheu 12 primariamente. Eu deixei por último, mas aparece como tarefa primária no texto: estarem com ele. A igreja é chamada para estar com ele. Quando o pastor Carlito me fez esse convite para ministrar a palavra aqui nesse dia e falar de missões, a primeira coisa que Deus trouxe ao meu coração é que eu precisava trazer uma palavra extremamente simples. Eu não vejo como ser mais simples do que isso. Nós todos temos uma missão. A missão de libertar pessoas como igreja, de buscar a libertação do jugo, da opressão, do mal, de uma forma geral. Em segundo lugar, nós todos temos o chamado de pregar a palavra. Agora, o chamado magno do cristão, prioritário, basilar, é estar com Jesus. E outra vez, isso chega a parecer infantil, infanto-juvenil, imaturo, até ingênuo em termos de comentário. Claro que todo crente é chamado para estar com ele. Aí a pergunta que eu faço como missionário de carreira há 20 anos é: por que a gente hesita tanto para fazê-lo então? Porque eu poderia aqui confessar com muita tranquilidade que uma das coisas, de todas as tarefas missionárias que eu já tive que executar, uma das mais difíceis era parar para estar com ele. Ainda bem que Deus é Deus de graça. Ainda bem que Deus age com misericórdia. Ainda bem que Deus de vez em quando tem uns métodos. Eu não sei como isso serviu na sua vida, mas na minha vida, não fosse a pandemia, nós estamos no mês de julho e eu já estaria na minha 6ª viagem internacional. Eu só pude fazer 2 esse ano, janeiro e fevereiro, e acabou. E eu hoje consigo visualizar que estar com ele precisava ser mais enfático na minha vida ministerial, na minha vida familiar. Estar com ele. Eu sei que é frustrante o momento que vivemos, que sobretudo as incertezas do que virá a seguir. Eu estou com você em tudo isso, mas eu quero que você entenda que nós podemos estar diante de uma das maiores oportunidades da história para estar com ele. Eu sinto no coração de falar sobre a necessidade da simplificação no nosso evangelho. Estar com ele, simples assim. Eu acho que foi ficando muito complexo, foi ficando muito high-tech. Nada disso é negativo, nada disso é pecado, mas eu estava tão engajado, estou ainda engajado no que Deus tem feito no mundo, e eu tenho mais de 60 países nas costas, e viajando e vendo Deus se mover, e convivendo com essas pessoas que o amam de uma maneira tão intensa, e puxa vida, estar com ele muitas vezes me era roubado. E esse é o chamado magno
da igreja cristã, estar com Ele, estarmos juntos como igreja para estar com Ele. Você não sabia que era tão importante congregar como você sabe agora, nesse momento de pandemia, em que você sente falta disso. Mas estar com Ele como igreja e também individualmente é precioso demais, demais da conta. Última história para concluir. Anos atrás eu pregava na Jordânia, que é um país que eu visito sempre, por conta do ministério também. E eu pregava numa igreja batista, tinha um tradutor, um grande amigo comigo, e a gente pregava junto ali, ele me traduzindo. Quando no iniciozinho do sermão, eu estava ainda lendo a Bíblia, uma mulher entra pelo corredor do meio assim, ela senta na minha extrema direita, no culto ali no templo, e ela começa a chorar copiosamente. Ela soluça de choro, ela chora alto, inclusive me atrapalhou um pouquinho na concentração ali como pregador. Mas eu não estava na minha cultura, eu não sabia se podia chamar o pastor, se não podia. Eu engatei uma quinta ali, continuei pregando e ela chorando alto. Terminou o sermão, chamei o meu amigo, o tradutor comigo, não vou falar o nome, a gente foi lá conversar com a mulher. E ele disse assim, olha, eu não vou traduzir consecutivamente frase a frase, não. Eu vou conversar com ela em árabe e depois eu te respondo. A mulher, nos seus 40 e poucos anos, véu, parecida ali com as outras em termos do que trajava, mas chorava demais. E eu assim no coração, essa mulher está com a alma perturbada, vamos orar por ela. E esse meu irmão foi lá e começou a conversar com ela. Mas em 3, 4 minutos de conversa, eu estou ali parado, ouvindo eles falarem em árabe. De repente, aquela mulher contando, o meu amigo começa a chorar mais do que ela. Eu falei assim, poxa, perdi o cara. Eu fiquei sozinho ali, sem entender o que estava acontecendo, sem entender a língua. E aquela mulher chorando e o homem também chorando, meu tradutor. E de repente ele virou para mim e ele falou assim, Mário, você trabalha com igreja perseguida há muitos anos. Me fala uma coisa. Qual é o país de maior perseguição religiosa no mundo? Eu falei, Coreia do Norte. Ele falou, qual é o segundo? Eu falei, na classificação atual, eu acho que é a Arábia Saudita. Ele falou, essa mulher é saudita. Minha perna tremeu. Porque não se conhece muitos cristãos sauditas. Não há igreja formal. Nós não sabemos de células, de movimento. Nós sabemos hoje que há, mas a igreja é muito clandestina e muito sem acesso. Então mesmo cristãos árabes de outros países árabes não convivem com cristãos sauditas. E ali nós temos uma mulher saudita contando a sua história. E a história dessa mulher basicamente era a seguinte, 3 anos antes, ela se converteu através de um sonho. Era o mês do Ramadã, o jejum islâmico. O marido dela é o sheikh, ele é o imã, ele é o pastor da mesquita islâmica da cidade dela. Aquela mulher, na sua devoção islâmica ali, ela fazendo jejum, ela foi dormir uma certa noite, ela viu um homem de branco. E o homem de branco disse a ela assim, eu sou Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Alá senão por mim. Aquela mulher se apaixonou pelo homem de branco. Aquela mulher começou a deleitar-se na presença do homem de branco. Ela não podia, entenda a perseguição religiosa, ela não podia contar para o marido o que aconteceu. Ela não podia contar para a irmã. Ela não podia sair na rua perguntando onde havia outros cristãos. Ela não sabia informações, ela só sabia que o cristianismo é errado na doutrina deles, é a religião dos infiéis. Mas ela entrava no seu quarto, ela buscava o homem de branco. E ela ficava assim, homem de branco, eu quero a tua presença. E eu quero os outros que te amam. Onde estão os outros que te amam? E em suma, aqui encurtando a história, a irmã daquela mulher se muda para a Jordânia, porque era casada com um engenheiro. Aquela mulher deu um jeito de ir à Jordânia para visitar a irmã, porque ela sabia que na Jordânia havia igrejas cristãs que se reuniam livremente. Ela tinha chegado no domingo de manhã. Eu preguei naquele domingo à tarde na igreja. Era o culto deles 3 ou 4 da tarde. Aquela mulher tinha chegado poucas horas antes. Ela falou com a irmã assim, eu vou dar uma volta na rua. E ela saiu na rua procurando uma igreja. Viu uma igreja batista.
inclusive a fachada escrito isso, ela entrou. Quando ela chegou lá, eu estava pregando a palavra, ela foi à frente, sentou na frente e chorou o culto inteiro. E eu ali achando, será que ela chorou por causa da palavra? Não, ela nem sabia o que eu preguei. Eu acho que ela nem prestou atenção, ela estava chorando, porque ela pediu aquele momento ao homem de branco. Foi a primeira vez na vida que ela segurou uma Bíblia na mão, deram uma Bíblia para ela, com inário e tudo. Foi a primeira vez na vida que ela ouviu louvores. Foi a primeira vez na história dessa mulher que ela esteve no meio de outros que o amam. E ela valorizava aquilo mais do que qualquer coisa. Ela queria o homem de branco e o povo do homem de branco. Ela queria só estar com ele. Eu não sei o fim dessa mulher, de verdade. O nosso ministério nunca a ajudou, ela não precisava desse tipo de ajuda. Eu não acompanhei, não fiz follow-up, não sei onde ela está, não sei sequer se ela está viva, mas eu sei que a minha fé foi tremendamente desafiada naquele dia, porque aquela mulher amava Jesus e a sua presença, e esse chamado é magno na vida de cada um de nós. Nós fomos chamados para estar com Ele, pregar a palavra e libertar pessoas, pregar o Evangelho e estar com Ele. Que Deus assim abençoe a sua vida e a sua família. No nome de Jesus, me permita orar por você. Senhor, que a tua graça e misericórdia assim nos alcance. Confirme a tua missão e o teu chamado na nossa vida. Nos permita que nos apaixonemos ainda mais pelo Senhor a partir desse dia, desse domingo. Faz o nosso coração ferver na frente do homem de branco, apaixonadamente, desesperadamente pela tua presença. É a nossa oração, e assim saberão que Jesus é o Senhor, e assim o mundo será alcançado, quando a igreja apaixonadamente estiver contigo. Glórias ao teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe.